meus queridos amigos e amigas. Votos e muita paz. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe sempre. Que bom novamente estarmos aqui presentes para darmos continuidade na nossa série do Espiritismo à Luz da Razão, que por sinal está indo gradativamente, proporcionalmente muito bem, e que Deus nos abençoe a todos e que nós possamos dar continuidade então. E hoje o nosso episódio de número 38. E vamos fazer um episódio totalmente especial hoje, porque no ano passado eu fui entrevistado pelo jornalista daqui da minha cidade, jornalista e radialista, o senhor Antônio José Neto, conhecido como Badu, da cidade da minha terra, Porto Feliz, São Paulo. E ele me fez no ano passado o convite para que participasse no seu podcast chamado Vamos Conversar. E então gostaria de retransmitir essa entrevista que foi feita com ele, porque acredito ser de muita importância, porque ele fez muitas perguntas coerentes, relacionando dúvidas sobre questionamento, sobre a doutrina espírita. Então, sem mais delongas, vamos entrar no vídeo e vocês então vão assistir em duas partes, porque o vídeo é um pouco grande, então resolvi dividir em duas partes. Então, a primeira parte nós vamos soltar nesse episódio número 38, da gravação do podcast do Badu Antônio José Neto. Vamos conversar. Então aprecie aí, meus amigos. E na segunda edição, ou seja, no segundo episódio, a gente continua com a segunda parte final da nossa entrevista. Muito bom. Participe, ok? Dá seu like aí e até lá então. Assista aí. Até mais. Mais uma vez, diretamente do estúdio Jornalista Mauro Nóbrega, mais um episódio do Vamos Conversar. Hoje nós vamos falar com Benedito Correia Martins sobre Espiritismo. Afinal, é uma religião ou é uma ciência? A gente volta depois da abertura. Benê, muito obrigado por aceitar o convite e vir aqui no Vamos Conversar. Eu que agradeço, Badu. Eu que agradeço, porque fiquei muito feliz quando você fez esse convite. Eu não esperava isso, então fico muito grato a você. Muito bem, muito obrigado. Falar sobre o espiritismo é um negócio bem complexo, polêmico. Sim. Muita gente, principalmente de outras religiões, acabam não aceitando a espiritualidade, o espiritismo. O que é o espiritismo? Olha, Badu, você disse bem certo. A doutrina espírita ela é complexa. Olha para mim aqui. Isso, ela é complexa pelo seguinte: ela exige estudo. Sem estudo você não consegue compreender, ela tem que ser compreendida, corretamente? Então, realmente, a doutrina espírita, ela exige estudo. Então, você não aprende assim da noite para o dia. Então, exige que você faça um estudo. E a doutrina espírita, para mim, que já faz mais de 30 anos que eu estudo, mais de 30 anos, sou muito novo não. Então, ela traz para nós um leque, uma abertura da vida espiritual, mostrando aquilo que as demais doutrinas não explicam, né? Todas as religiões que existem até o momento, até na vida do momento, elas explicam até a morte. Depois disso, cada um vai seguindo o ramo, dizendo que acaba depois da morte, outro fala que vai para o inferno, enfim. Então, o Espiritismo não. O Espiritismo, para você entender, se você pegar a Bíblia, Jesus, quase na partida livre, ele faz uma promessa ao povo da época. Ele fala: olha, eu não vos deixarei órfão. Eu não enviarei no futuro o Espírito da Verdade para ficar com vocês até os confins do século. Então ele envia um Consolador prometido
lá em 1857 na França, através de Allan Kardec, que eu acho que vocês conhecem, Allan Kardec. É um professor, pedagogo, muito astro, muito fino, muito estudioso. Então ele se interessou por essa manifestação espiritual que ocorria na época em Paris, na França, em Lyon, na França. E nesse ano, a partir de 1857, ele edificou, né? Ele recebia todas aquelas mensagens espirituais e ele então codificou a doutrina espírita. Então é isso. A princípio é isso. Por que existem tantas religiões, então? Pois justamente, Badu, as religiões elas só existem porque existem pessoas diferentes que pensam diferente. Tá? A doutrina espírita explica muito bem. Primeiramente, eu tenho que fazer o seguinte: respeitemos as religiões, porque um dia nós passamos por lá. Né? Eu já fui católico, já passei por outras religiões também, busquei alguma coisa para que matasse a minha sede. Então, a gente tem que respeitar todas as religiões. As religiões existem porque cada um interpreta de uma maneira. No caso, a Bíblia é o único livro que traz uma informação histórica, de vida, né? Mas você pode perceber que a Bíblia é um livro histórico antigo, com palavras ainda muito pobres. Não existia assim umas palavras mais modernas como existem hoje, né? Então, por isso que Jesus, na época, falava muito em parábola, né? Então, cada grupo tem um entendimento. Quando Jesus falava de determinada coisa, ou parábola, então eles achavam que ia cada um formando um grupo. Aí fundaram a religião aquilo, né? E assim vai expandindo, né? Mas a doutrina espírita compreende isso, respeita qualquer religião. Embora a doutrina espírita ela veio justamente do tempo abrir o leque, né? Falar para você não pode mais ficar nesta fase aí antiga, você tem que há um mundo novo a despertar. Então existem as religiões, sim. É devido às diferenças dos seres humanos, pensamento diferente, né? Eu penso dos jeito, penso do outro, você edifica o templo. Eu, no caso, para mim já o templo não basta, não serve mais. Então, cada um busca seu campo religioso. Tem muitas religiões que levam por caminho errado. Né? Então, isso já não é legal. O Espiritismo é uma religião ou é uma ciência? Ela é mais do que isso, Badu. Ela é uma ciência porque estuda o espírito, o seu envoltório, o seu mundo espiritual. É uma ciência filosófica espiritual. E filosófica porque é uma filosofia de vida. E, logicamente, é uma religião, porque sem a religião, a doutrina espírita ela morre. Então, tem que ter a parte evangélica, o evangelho do Cristo. Esse sim. Então, ela é ciência, filosofia e religião. Quando a gente morre, para onde nós vamos, além do corpo ir para o cemitério? Então, uma boa pergunta. Quando a gente morre, primeiramente o espiritismo vai falar para você: Badu, ninguém morre. Então, olha que felicidade. Olha que esperança a doutrina espírita já começa a dar para você. Você falou, vende, quando a pessoa morre, para onde vai? Não. Nós somos espíritos eternos. Imortais. Uma centelha divina. Imortais. Imortais, perfeitamente. Nós estamos revestidos num corpo temporariamente, fisicamente, biologicamente. Ela tem um prazo de validade, um vencimento. Você vai viver 100 anos, que beleza? Eu vivi 70. Alguém pode viver aí 20. Morre, bebê. E para onde vamos, né, Badu? Boa pergunta, hein? Se fosse da outra religião, ela vai falar para você: se você for bom aqui, você vai para o céu. Mas se você for ruim, mal político, você vai para o inferno. Aquele outro foi mais ou menos, nenhum nem outro, vai para o purgatório. Não é uma resposta convincente para as pessoas que têm um pouco de razão lógica, que gostam de pensar. E não ficar dependendo das religiões, dogmas religiosos. Então, essa pergunta ela é complexa porque aonde nós vamos? Ou melhor, de onde você veio? Então, a primeira coisa, se você veio do mundo espiritual para cá, daqui você vai voltar para onde você veio.
Então, nós, logicamente, seu corpo, eu vou dizer a Bíblia, corpo físico morreu, vai para a terra, né? Dissolve. Vai ser feito outras coisas com aquele pó do seu corpo. Mas seu espírito desliga e vai para o mundo espiritual. Agora aí vai depender de cada um. Porque Jesus falou que na casa do meu pai há muitas moradas. É outra maravilha. É outra maravilha. Que existem vários mundos no universo aguardando a gente. Então, a resposta é essa. Não morremos. Pode ficar sossegado. Não tenha medo. Vamos ficar eternamente. Logicamente que você vai dormir, o que você faz? Você dorme, seu corpo está ali, praticamente morreu. Seu espírito foi, voou. Alguns sonham, os outros não lembram. É mais ou menos isso. Mas não é para todo mundo. Vai da moral das pessoas. Exatamente. Vai do que as pessoas fizeram de bem e de ruim. Cada um seria como que a energia que chamasse para determinados locais. Veja bem, Badu, existe uma frase que fala assim: semelhança atrai semelhança. Né? Se você é uma pessoa boa, é uma pessoa que trabalhador honesto, não passa perto ninguém, enfim, você leva uma vida de 80 anos, bom, uma gente bom, não é perfeito, bom, dá um infarto. Então vamos falar o que realmente acontece com Augusto. Os seus entes queridos que já partiram já está todo rodeado em sua volta para receber você no mundo espiritual ou às vezes ali onde você estiver. Então o que vai acontecer? Você vai ser levado para o mundo relativamente à competência da sua áurea espiritual. Sua semelhança com aquele mundo. Se você é do mundo mais primitivo, você vai para um outro mundo. Você entendeu? Na sua competência, dependendo da sua moral, você vai para aquele mundo. Então, por isso que fala que existem muitas moradas no universo. Porque cada um de nós já temos um currículo espiritual, desde outras eras. Então, a gente vem trazendo essa bagagem. E aí, então, a gente desencarna. A gente vai para o mundo competente ao nosso nível moral e espiritual. Mas daí não é a famosa... Porque todo mundo pensa o seguinte: Deus castiga, Deus pune, Deus é... Eu não acredito nisso. Que Deus puna algum de seus filhos. Não entra aí o livre-arbítrio. Deus não pune ninguém. Deus é Pai de misericórdia. Pode basear como você é pai do seu filho. Por mais que seu filho faça alguma coisa errada, vai punir seu filho? Você é humano. Alguns podem. Mas normalmente o pai que é amoroso, que tem uma, né? Ele não pune, ele chega e conversa com seu filho: você errou aquela situação, como fazer? Você vai lá e refaz de novo. Daí entra a lei da reencarnação, a oportunidade que Deus dá a todos os seus filhos. Por quê, Badu? Porque, veja bem, como eu falo para você que a doutrina espírita é complexa, conforme a gente vai respondendo, vai abrindo outros leques de perguntas, é muito abrangente. Mas é preciso que você saber que nós estamos num mundo ainda primitivo. Ou melhor, nós estamos num mundo de prova e expiação. A Terra. Hoje, a Terra, exatamente. Nós já viemos um mundo primitivo. Posso mostrar uma foto ou não? Pode. Que ela representa muito bem isso aqui. Então aí é mais ou menos as fases dos mundos habitados que existem no universo. Olha lá. Existe então o mundo primitivo, é o mundo onde vivem os animais, tá? Nós viemos do mundo primitivo. E depois houve uma transição planetária saindo do mundo primitivo, e aí nós viemos para o mundo de provas e expiações. Mas ainda não é um mundo bom. É um mundo que nós trazemos traços da vida primitiva. Então, por isso que temos muito hoje bandidos, estupradores, uma série de barbaridades que são traços do mundo primitivo que traz. Então, o que está ocorrendo? Nós estamos vendo uma época novamente de uma transição planetária.
Nós vamos sair desse mundo agora de prova e expiação para o mundo regenerado, um mundo um pouquinho melhor. Mas agora, quando? Não há tempo, não há limite. A previsão, segundo Chico Xavier, já lá de 1940, ele previa mais ou menos lá para o ano 2057, o mundo estaria regenerado. Mas isso não quer dizer que seja perfeito, né, Badu? É um mundo melhor hoje. Então o que vai ocorrer? Vai haver uma limpeza aqui na planeta Terra, como já está vendo, viu? Já está vendo. Essas catástrofes que está vendo, tragédias aí do Rio Grande do Sul, a guerra da Rússia com a Ucrânia, e aí em Israel, tudo isso aí está vendo. Covid. Covid, falou muito bem. E a dengue? E você pensa, as previsões não é muito boa, Badu. Para aqueles que cometem erros, né? Então você vê, mas Deus é tão bom, que no momento mais difícil ele encaminha socorro para você. Você entendeu? Então você pode ficar sossegado. Se você está com a mente higienizada, você é uma pessoa idônea, boa, moralmente, sossega. Vai cair 1000 espadas do seu lado ou vai ferir você, de você e de sua família. É a lei da causa e efeito. Lei da causa e efeito. Agora, aí daqueles, né, que cometerem as barbaridades que nós estamos vendo atualmente. Hoje está vendo tudo, Badu. A internet está mostrando cada coisa. Agora me vê na televisão. Sabe, o marido matar a esposa assim, a troco de bobagem. Viu? Estupro é uma barbaridade. Então quer dizer que uma nova era vai começar. Sim, Badu. A doutrina espírita, ela é bem transparente. Se você pegar hoje no YouTube, você vai ver vários vídeos falando sobre essa nova fase. Mas, como você falou, quanto tempo leva, vai depender muito de nós. Porque também a coisa não vai se tornar de graça, né? Você vai virar o mundo assim numa boa, a gente vai... Não. Infelizmente, quando o homem não aprende pelo amor, por onde que ele aprende? Pela dor, pelo sofrimento, aí ele acorda. É verdade. Então não tem como. Mas para quem tem assim nós somos uma pessoa que busca a verdade, procura fazer, esforçar para ser uma pessoa honesta, trabalhadora, competente. Então fica tranquilo, porque os eleitos eles não vão ser levados para uma nova era. Automaticamente, se você perceber, você fala, nossa, o sol está diferente, as nuvens estão diferentes. Né? E por aí vai. Como é que são as provações coletivas? O mundo de provas e expiações? Provações coletivas. Porque nós vimos muito os acidentes onde muitas pessoas morrem. Um acidente de avião, como a Covid, que levou muita gente, a dengue difícil Joelma, né? Exato. Então, Badu, veja bem, existem aquelas mortes coletivas, né? Você está perguntando, morte coletiva, é isso? Não entendi? Então, isso aí é um karma. Sabe o que é um karma? O karma é uma coisa que você criou lá atrás, e aí marcou no seu currículo. Você partiu para o mundo espiritual, lá chegou, você viu seu karma. Outros também, a mesma coisa, aquele karma, mais ou menos parecido. Então quer dizer que as pessoas se encontram. As pessoas se encontram para morrer juntas. Exatamente. Para pagar o mesmo. Eles são um grupo de pessoas afins com aquele karma. Então eles nascem mais ou menos em vários pontos isolados. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, embora. E naquela data, eles vão pegar aquele mesmo avião e vai fazer sei lá o que lá. E acontece, e o melhor avião, hein? Interessante, aquele avião, tudo inspecionado, tudo. Ele cai lá nos Andes, lá, morre todo mundo. Às vezes fica alguém do Paitio, já percebeu? Que alguém estava tudo agendado, mas chegou no dia, perdeu. Interessante? Não, né? eu já vi caso. Esse não estava lá programado. Eu já vi caso de a pessoa ir embarcar e realmente falar, não, eu não quero ir. E o avião cai. Isso nós estamos falando de avião. Exatamente, né? Avião. Não estamos falando... E tem outro, né? No caso da enchente do Rio Grande do Sul.
Infelizmente, é um karma coletivo. Pode perceber que tem pessoas que ficou soterrada, saiu viva. Como a ciência não explica isso. Agora, pelas outras religiões, eu falo, não, foi milagre. Mas o que é milagre? Não existe milagre. Agora, existe também, Benê, coisas que a ciência não explica, Sim. não é? Sim. E o Espiritismo explica. Sim. E a ciência fica brigando com o Espiritismo. Sim. Por quê, Badu? Porque o ser humano é um homem muito orgulhoso, né? Quando ele começa a perceber que existe uma ciência superior a ele fica... Entendeu? Mas isso não quer dizer que não tenha cientistas espíritas. Sim. Cientistas, médicos estão trabalhando, mas só que ninguém força ninguém, Badu, tá? É uma ciência, aos poucos ela vai... Você entendeu? Queira você não queira, ela vai entrar em você. Você pode bater pé, não adianta. Leis da natureza, meu irmão. Aqui ou lá. Não tem. Deus fez uma coisa tão perfeita, Badu, que não adianta, mas vai querer o quê? Você viu a imagem? Nós estamos num mundinho aí de prova e expiação, mas tem que mudar para o mundo da regeneração, depois do mundo da regeneração para o mundo melhor de todos, infinitamente, até chegar lá, velho. Temos que comer bastante arroz e feijão. É verdade. Existem hierarquias dos mundos habitados? Existe. É como eu falei para você, essa representação aí de mundos diferentes são mundos superiores, em graus diferentes. Não sei se você já viu falando sobre o Nosso Lar, o livro de André Luiz. Ele escreve muito bem, explica muito bem como que é o mundo aonde ele foi parar lá, no Nosso Lar. E ele tinha uma mãe, que também já tinha falecido, ela residia num mundo superior a dele. Então ele queria ver a mãezinha dele, mas não tinha competência para ver. Daí a mãe prometeu que vinha ali onde ele estava. Então o que ela fez? Ela teve que fazer uma diminuição da sua aura. Olha só, ela só simplesmente uma hierarquia superior do Nosso Lar, um mundo melhor, porque era uma mulher, mas para ela descer, ela teve que dar uma reduzida. Por causa das energias. Energia. Isso, energia, falou muito bem, politicamente. E ele não conseguia. Daí ela apareceu para ele, disse, nossa, minha mãe tá bonita, tá? Daí ele despede, conhece a mãe dele. Então, os mundos habitados, existem mundos, a gente nem imagina. Dizem que Vênus é um mundo extraordinário. A mãe de Chico Xavier, ela conta no livro que ela foi levada para esse mundo do Saturno, Chegou lá e viu totalmente diferente, Badu. As flores, coisa mais linda, florida, aqueles riachos. Olha, ela falou, não tem a palavra para descrever o que ela viu. É sensacional. E ainda é um mundo carnal, um mundo físico, Júpiter. Entendeu? Então a hierarquia do mundo é infinito. Nós não temos capacidade de descrever isso. Então não é Saturno, é Júpiter. Júpiter é um dos mundos. Porque Saturno, que eu já vi, é uma prisão. Isso. É isso? Isso, exatamente. E umbral? Ah, rapaz, umbral. O que você não entende por umbral, Badu? Umbral para mim é passagem. Passagem? É.